Glória a Deus por todos que estão aqui, pela família de cada um. E é um momento especial sempre, quando ouvimos a palavra, sempre há uma mudança na nossa semana, porque começamos a semana com fé e esperança de que tudo é possível para Deus. E quando cremos assim, nós também nos tornamos aqueles para os quais nada é impossível. Assim como tudo é possível para Deus e nada é impossível para Deus, para nós se torna a nossa realidade. Mas a gente precisa ouvir sobre isso muito, sempre, para que se torne realidade no nosso dia a dia. E hoje estamos começando um tempo diferente, através da liderança, que vai estar orando aqui depois do culto. O convite é aberto para todos, mas o propósito para oração, o convite é aberto para todos, mas o propósito é da liderança estar orando depois do culto, a favor das famílias, de todos os propósitos. E a gente vê que isso é uma guerra espiritual e como é difícil. No primeiro dia, vamos dizer, muitos que poderiam estar aqui não estão. Então, optaram por outras coisas. Foi uma decisão de não estar. Mas não, é uma decisão, sempre é uma decisão nossa. E isso gera, no dia a dia, muita dificuldade. Quando temos algo que podemos fazer para mudar a realidade de muitas pessoas e da nossa, nós optamos por outras coisas. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse encontro, por o Senhor estar aqui presente. E precisamos, cada dia, sermos alinhados ao centro da tua boa, agradável e perfeita vontade. E se imaginamos que a tua vontade é o centro da nossa vida, também desejamos que ela não seja apenas o centro. Nós desejamos que ela seja o todo da nossa vida, o todo, em todos os níveis, dentro do nosso ser, nosso psique, na nosso espírito, no nosso corpo, na nossa bios, não importa a dimensão da vida que temos, nós desejamos que a tua boa, agradável e perfeita vontade inunde todas as áreas. Nada fique de fora. Então vamos experimentar sim a tua boa, agradável e perfeita vontade em tudo. Não só quando estamos na tua igreja, não só quando estamos nas casas, não só quando estamos fazendo algo relacionado às coisas espirituais, como falamos. Não queremos separar, queremos o todo, em tudo, da tua boa, agradável e perfeita vontade. Obrigado por cada pessoa que faz parte desse ministério, cada família, que não estão aqui presentes, mas que o Senhor, para quem nada é impossível, haja de uma forma a romper os laços, a romper as amarras, a romper a mentalidade religiosa, a mentalidade de que é opcional estar com o Senhor, mergulhar no teu reino, para que nada fique na superfície, e assim nós esperamos viver e sermos em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor continue nos revelando da tua palavra, através da graça sobre graça que recebemos, através da vida e obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, revelado pelo Espírito Santo. Toda essa obra é revelada pelo Espírito Santo a cada um de nós. Nós cremos assim, por isso te agradecemos em nome de Jesus. Essa manhã eu quero falar um pouco e talvez a gente até venha a criar a escola de oração segundo a Nova Aliança. Porque se não entendemos isso, se não entendemos a respeito da oração, segundo a Nova Aliança, segundo aquilo que já temos, a gente fica muito longe daquilo que podemos ter e podemos ser. Então, nessa manhã, eu quero falar algumas coisas a respeito da oração, para que não fique aquela coisa evangeliquez, aquela coisa que é aquela oração padrão que todo mundo faz. Faz porque ouviu o outro fazer, faz porque é tradição começar a orar assim, faz porque tem que dizer aquelas palavras. Tantas coisas que tu não acha na Bíblia, tu não acha no Novo Testamento, tu não acha na Nova Aliança.
São coisas tiradas do Antigo Testamento, colocadas, feito uma mistura e construído um padrão para orar. E daí a gente ainda se admira, às vezes, quando não há resposta. Quando não há o sim ou amém de Deus. Porque como estamos aprendendo na escola teológica da Academia da Graça, tudo é relacionado ao que Jesus fez. Não adianta querer barganhar, conversar com Deus, fazer promessa, sacrifício, se jogar no chão, jogar cinza na cabeça, rasgar as roupas, fazer o ano, o dia do arrependimento, se arrepender, toda aquela loucura. Se nada disso tem a ver com a vida e obra de Jesus que está completa, Deus não vai fazer nada fora disso. Então precisamos abrir os olhos em relação à oração. E eu creio que é um momento oportuno para aprendermos mais sobre isso. E nessa manhã eu vinculei algo ao ministério da oração, ao tempo de oração, tanto pessoal como em grupo, como parte do ministério. E o texto que eu coloquei como base está lá na Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Então, Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, fala: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. A gente poderia ficar só nesse versículo nessa manhã. Nós cantamos agora, na última música e na anterior, nós cantamos a dimensão desse versículo, de alguma forma. A guerra pertence a ele é poderoso, ele faz, só ele faz infinitamente mais. Só ele faz abundantemente além daquilo que pedimos. Eu peguei essa versão que fala no lugar de infinitamente mais. Tem uma versão que diz, essa minha Bíblia aqui, essa versão Almeida, ela fala infinitamente mais. Mas na maioria das versões da Bíblia, diz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, quantas coisas nós pedimos a Deus? Quanta coisa nós imaginamos que Deus pode fazer por nós. Mas por que não acontece? Por que às vezes parece que falha? Parece que Deus não ouve? Porque em algum momento nós misturamos alguma coisa que não está ligada à vontade de Deus, que não está ligada à vida e obra de Jesus. Misturamos alguma coisinha. E Deus nos atende por misericórdia na maioria das vezes, mas Ele quer nos atender e responder mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E quando cai a nossa ficha em relação a isso, as coisas mudam. Nós não ficamos mais sem colocar em oração nada. Não nos movemos sem oração. Só que eu relacionei esse versículo ao versículo da Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Lá na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aqui nós conhecemos, esse versículo. E primeiro que eu quero dizer que aqui está dizendo onde abundou, onde houve, onde aconteceu, onde existiu, coisa passada. Agora, a graça vem e superabunda sobre aquele tempo passado. Não existe mais, ele acaba, ele termina. E agora é vida debaixo da graça de Deus. Por que esse texto é importante? Conectar com o tempo de oração, com o tempo de esperar Deus fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Por que é importante? Porque muitas vezes, no tempo de oração, nós podemos ser acusados ou ouvir um pensamento de que não merecemos, ou pensamentos de que Deus não vai atender, ou pensamentos que isso é demais, não precisa tanto. Então há tantos pensamentos assim. Mas quando nós entendemos que onde abundou o pecado na nossa vida, agora superabundância de graça existe, elimina tudo isso. Porque começamos a entender que não é por causa de nós que Deus faz. Deus não responde por tua causa e por minha causa somente. Ele responde por aquilo que Jesus fez. Por isso que a oração é em nome de Jesus.
Não é em nome de Maria, de José, de Pedro, de Paulo, seja lá de quem for. Isso aí não resolve diante de Deus. É um engano e uma mentira do diabo. Quem ainda espera que aconteça algo nesses nomes? Porque Jesus diz, é em meu nome. Peçam em meu nome ao Pai. O Pai de amor, o amor que nos satisfaz. Nós encontramos tudo isso por causa da superabundante graça que está na nossa vida. Então, o tempo de oração deveria ser um tempo de maior alegria da nossa vida, um tempo de muita expectativa, um tempo de desejar que ele aconteça sempre que possível, quando nos reunimos, quando estamos a sós, quando estamos na igreja, quando estamos no trabalho, mas ainda há lá no íntimo, lá talvez no subconsciente, cada um de nós, todos esses pensamentos, será que eu mereço? Será que eu não mereço? Será que Deus vai dar? Será que Deus não vai dar? Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Será que eu estou pedindo demais? Será que... Mas quando entendemos a superabundante graça, nós entendemos também que Deus vai fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Se há vamos dizer assim, essa oferta da parte de Deus para nós. Como falamos ontem aqui, quando nos reunimos e depois da reunião, e em todo momento, Deus nos oferece algo. E os textos originais, como comentamos, falamos entre nós ontem, não é só saber que está disponível, não é só saber que nos pertence, que podemos receber, é agarrar. Agarrar é botar em prática. É diferente de só, não, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que tem promessas, eu sei que tudo me pertence por graça, mas não agarramos. Não tomamos, como falamos também, né? Em muitos lugares e muitas vezes é falado a frase que eu vou dizer aqui, desconectado da vontade de Deus, desconectado da nova aliança, da graça de tudo. Temos que tomar posse. Mas posse do quê? Às vezes nem se sabe do que se toma posse. Mas agora nós temos consciência do que agarramos, do que tomamos posse. Então, esses dois textos, Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, eles são conectados. Então, eu quero dizer algo agora que talvez tu fique impressionado. Quando estudamos os textos lá, escritos no original, como a gente tanto fala, para vocês também procurarem isso, essa palavra superabundante, superabundar, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, a palavra significa transbordar acima do limite. Olha só, a graça transbordou acima do limite. E na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, Paulo usa uma palavra parecida com essa. Então, olha só, na carta aos Romanos, essa palavra no original, superabundar, significa transbordar acima do limite. Agora, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, é uma outra palavra bem parecidinha com essa, que significa infinitamente acima do transbordar. Para oração, é acima do transbordar. Ali no texto que a graça superabundou, onde havia o pecado, ela transborda acima do limite. No texto sobre oração, de pedir, transborda infinitamente acima do transbordar. Olha isso, e é nosso, está à nossa disposição. Mas parece que depois que a gente sai do culto, tudo vai para o espaço. Nem lembramos mais nada, porque a gente não pratica. Nós esquecemos, não é porque esquecemos, nós não esquecemos, mas porque não praticamos, esquecemos. Porque quando aprendemos e colocamos em prática, se torna realidade. É real para nós. Nós focamos, nós recebemos, nós usufruímos, nós nos beneficiamos, de fato. Então, esse novo tempo que a gente quer viver, ele é vinculado a esse tipo de dimensão da oração. Não é aquela coisa, aquela mesmice, aquela coisa que não dá em nada. Mas
esse transbordar infinitamente acima do transbordar normal. O transbordar já é uma coisa que passou dos limites no primeiro texto. Já não é igual. Aqui houve 1000 coisas, agora Deus vai fazer mais 1000, vai fazer 1001. É muito acima o transbordar. Mas quando nos é dado essa oportunidade de orar e esperar, é esperar infinitamente mais. Então tudo que tu pensa, que tu imagina, que tu acha que pode ser, é muito mais que isso sempre. Não limita pelo que tu espera receber. Eu quero receber tal coisa. Nem vou dizer aqui, porque é em todas as áreas. Não é só numa área. Por isso que a oração inicial foi que não fosse só o centro. A vontade de Deus não fosse só o centro da nossa vida, mas o todo. Quando é o todo, está sempre transbordando mais do que a vida, a própria vida. O amor de Deus, ele supera a própria vida. A gente pensa, o amor de Deus supera a morte, supera as dificuldades. Não, o amor de Deus, na prática, a vontade do nosso Deus e Pai, como cantamos, seu amor nos satisfaz, é que ele transborde em toda a vida, mais que a vida. A gente pensa em, mas parece que é exagero. Não é. Por isso é super abundante, é hiper graça. É sempre Deus, o título que eu botei aqui na mensagem, a superabundância de Deus em toda a nossa vida. Não é só para salvar, perdoar pecado, é em toda. Hipergraça em toda. Mas a gente fica meio assim ainda, será que é? Será que o apóstolo não está exagerando? Há um texto que todos nós conhecemos, que eu quero ler com vocês nessa minha versão. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo... Eu vou ler a partir do versículo 31, para te ler mais em casa, a partir desse versículo 31. Nós cantamos sobre o amor de Deus, e nós conhecemos esse texto. Então a palavra diz: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós cantamos a recém isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que será contra nós também? Nossas dificuldades, nossos problemas, não tem comparação. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós, não é exclusividade daquele que é mais santo, aquele que é mais justo, aquele que é mais... Não, é para todos aqueles que estão em Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo são seus filhos. Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? É todas as coisas que precisamos. Eu creio que Ele já nos deu o seu Filho, nos entregou o seu Filho, por amor a nós. E depois disso, é a pergunta que o texto está fazendo a nós, cada um de nós. Vou ler de novo. Quem é aquele? Quem é aquele? Vou ler de novo. Aquele que não poupou o seu próprio Filho. Quem é aquele? Deus, Pai. Mas, não poupou o seu próprio Filho, mas por todos, não há acepção de pessoas que creem em Jesus Cristo, todos o entregou. Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Todas. Não há limite. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aquilo que eu falei no começo, quando vamos pedir vem uma acusação, vem algo tentando impedir. Mas a pergunta do texto, inspirado pelo Espírito, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não é o pastor que diz, não, está perdoado, o apóstolo, não é o credo, não é nada. É o próprio Deus, nosso Deus e Pai, que nos justifica. O acusador, tantas coisas, as pessoas, porque o acusador não é só o diabo, às vezes as pessoas nos acusam. Quantas vezes a gente ouve palavras de acusação? Está fazendo isso, está fazendo aquilo, é um monte de coisa. Mas daí vem a palavra de Deus e diz, qual é a acusação que vai prevalecer contra ti? Se diante do Deus Todo-Poderoso, nosso Deus e Pai, tu já está justificado de todas essas acusações, porque quando há acusação é coisas erradas que nós fizemos. Nem sempre, mas às vezes é um pano de fundo de verdade. Mas Deus nos justificou dessas coisas, nos perdoou e justificou dessas coisas. Por isso é superabundante graça. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor,
quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que riqueza de palavras esse texto de Romanos. Jesus quem morreu, aquilo que nós falamos na mensagem da Páscoa, ele morreu na cruz, na verdade ele entregou a sua vida na cruz, não foi porque desejaram matar, não foi porque a morte matou, nada disso, ele se entregou. Então o texto diz, Jesus quem morreu. Mas daí o texto avança e diz, ele morreu, mas tem que entender que ele ressuscitou. Não pode ficar na cruz, não pode parar na cruz. E depois disso, nós sabemos, ele está assentado à destra do Pai. E o que ele está fazendo lá? Às vezes a gente pensa, o que será que Jesus está fazendo hoje? O texto nos diz, intercede por nós. Então quando tu vai orar, quando nós vamos orar, em qualquer momento, não é só tu orando, é Jesus orando junto ao Pai contigo. Imagina isso toda vez que tu for orar. Eu estou orando, mas eu não estou orando sozinho. Eu estou orando diante do trono da graça. Por isso eu vinculei o texto de Romanos sobre a hipergraça. Porque é por graça que nós estamos diante de Deus Pai, de Deus Filho, o Espírito Santo nos auxiliando. E nós estamos diante desse trono de graça. E quando chegamos diante desse trono de graça e colocamos ali a nossa oração, agora Jesus toma aquela oração, intercede. Ele é o intercessor, infalível, perfeito. E o Pai diz, e o Pai olha para o Filho, ele não nega nada para o Filho. E recebemos. Como é rico! E às vezes a gente, sei lá, por vários motivos, a gente não vê a riqueza desse tempo de oração. Daí vem, quem nos separará do amor de Cristo? Olha tudo que aparece agora. Por isso que eu resolvi ler esse texto, porque eu afirmei que esse transbordar em todas as áreas da nossa vida, da graça e o favor de Deus, é maior do que a nossa vida, transborda mais que a nossa própria vida. E aqui o texto diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, quando eu estou atribulado? Ou será nos dias de angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas não é a morte física, não é a morte agora, morrer. Esse texto aqui, às vezes, nem é interpretado, passamos batido. Nem vou querer interpretá-lo agora, porque não é o propósito que eu estou lendo. Mas não pense em morte morrida. Se existe morte morrida, eu não sei. Mas não é a morte natural, tá? Não é isso. Talvez para os irmãos daquela época fosse. Por quê? Porque quando eles se decidiram por Cristo, eles eram perseguidos até a morte, em muitas situações. Mas nosso contexto é diferente desse texto. No 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa justiça, não é pela nossa santidade, não é pela nossa obediência, não é... Quando fala de nós, não é. Quando tu pensar assim, quando vem aquela, tu mereceu. Diz, não é por mim, não aceita esse pensamento. Eu trabalhei muito, fiz certinho em relação à igreja, a Deus, as coisas espirituais, eu estou andando certinho como convém, como deve, então eu mereci. Não aceita esse pensamento, não mereceu, não é por isso. Quando a gente faz assim e vive assim, é para o nosso próprio bem-estar, a gente se sente bem, a gente vive mais tranquilo com nós mesmos, mas não é por isso que Deus faz, é por causa do que Jesus fez. Então, em todas essas coisas, porém, somos mais que somos, não é seremos, porque na maioria das mensagens evangélicas será, terá, vai conquistar, vai ter, vai receber, um dia, quem sabe, porém, talvez, a lista é grande. E a gente desanima de orar. Mas o texto está dizendo, somos mais. E não é só vencedor, é mais. Porque Jesus não foi só vencedor, ele foi mais que vencedor. E nele, somos mais que vencedores. Porque eu estou bem certo. Olha uma afirmação. Porque eu estou bem certo. E eu vim nesse texto só por isso que Paulo escreve aqui. Porque estou bem certo de que nem a morte, daí agora é morte,
nem a vida pode, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que tremendo! Por isso nossos cânticos não é aquela cantaiada só, aquela loucura sem propósito. É baseado na palavra. E quando cantamos, os ares recebem, os anjos ouvem, o mundo espiritual ouve e olham para baixo, olham para onde estamos ministrando e dizem, amém, assim seja, amém. Nós estamos construindo no mundo espiritual. Não é só uma cantoria, não é só uma distração, não é só uma apresentação espetacular, não é só um show, não é só um ajuntamento de gente, não é nada disso. É cantar realidades daquilo que é. O nosso cântico é uma oração. Não pensa que é só um cântico que o apóstolo escreveu lá e mandou criar música. Não é. É o que está escrito, é o que tu está falando, está gerando nos ares. E Deus olha e diz amém. Então, esse texto, ele precisa estar dentro do nosso coração quando vamos orar. Essa promessa de que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, está só esperando que a gente ore nessa expectativa, nessa fé, nessa esperança. E ele sempre nos lembra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nada nos impede. Então, eu estou falando essa palavra para que a gente caia ficha e não se perca nos entretenimentos desse mundo. Às vezes eu vejo os crentes se levar muito fácil pelos entretenimentos do mundo, quando naqueles dias, naqueles períodos, naquele tempo, poderia haver uma coisa melhor. Mas não, é isso que o mundo oferece. E para mim, isso não tem valor nenhum. Passa. Daqui a 100 anos, o que eu fiz em relação ao mundo, o que eu vivi, o que eu usufruí, o que eu viajei, o que eu tirei férias, o que eu ganhei de dinheiro, o que eu... Daqui a 100 anos não importa nada. Agora, naquilo que eu construí dentro de mim, como fé, como vida zoe, que eu me enchi, me transbordei, vai comigo para onde eu vou. Vai me acompanhar. É por isso que Jesus diz, não ajunteis tesouros nesse mundo. E tesouros não é só dinheiro. Às vezes é aquilo que nos dá muito prazer. Não que a gente não possa fazer, mas não pode optar. Quando tiver que escolher, eu escolho Deus. Eu escolho a vontade de Deus. Ah, mas daí eu não vou poder tirar férias. Ah, daí eu não vou poder passear. Ah, mas não me importa. Daqui a 100 anos não faz diferença se eu passei, se eu não passei, se eu ganhei dinheiro, se eu não ganhei dinheiro, se eu viajei. Não faz diferença. É ou não é? Por quê? Porque depois, quando não há, vamos dizer assim, não há escolha, um tempo que eu poderia estar fazendo coisas que está acrescentando vida zoe, está acrescentando vida eterna, nem é acrescentando, é aprendendo a viver esta vida zoe, essa vida eterna. Eu estou acumulando para a eternidade essas coisas. E as coisas que eu faço aqui é aqui e agora e deu, acabou. Hoje eu posso ter uma grande alegria num momento, algo que me deu muita satisfação. Mas passa alguns minutos, aquilo pode quebrar tudo, pode desaparecer, pode não existir mais, pode acontecer alguma coisa, perdi. Agora essa vida que a gente está enfatizando, essa vida zoe, essa vida eterna, ela não desaparece, como lemos o texto. Eu vou repetir o texto. Esta vida zoe, através do amor de Deus, nós a recebemos por causa do amor de Deus e por causa da obra consumada de Jesus. Ela não desaparece em nenhum momento, nem aqui, agora, nem depois do aqui e agora. Ela nos acompanha. E ela é além da morte, ela é além da vida, ela é além dos anjos, ela é além dos principados, ela é além das coisas presentes, ela é além do porvir, ela é além dos poderes, ela é além da altura, além da profundidade, é além de qualquer criatura, é além. Isso tudo é nosso, mas na prática da BO. Na prática parece que a mente vai para o espaço, aquela loucura toda. Mas o Espírito Santo quer nos centralizar, nos fundamentar nessas verdades. E a partir dela, nós podemos viver todas as coisas que Deus criou para nos dar alegria. Mas é a partir delas.
É a partir desta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a partir do seu amor. É a partir da vida eterna. Então todas as coisas me são lícitas. Todas. E eu sempre vou optar primeiro pelas coisas de Deus. Eu não estou buscando mais o reino em primeiro lugar. Agora eu estou buscando viver o reino em primeiro lugar. É uma diferença. No Antigo Testamento e nos Evangelhos, o chamado de Deus era para buscar o seu reino e sua justiça em primeiro lugar. Buscar. Nós buscamos e recebemos. Mas não é buscar e receber, como falamos ontem, agarramos e botamos numa caixinha lá no nosso quarto. Não mexe. Não mexe, que aqui é a caixinha de tesouro. Eu brinco com o Rafael, eu tenho uma caixinha quadradinha. E ali tem vários cabinhos de celular, cabinhos de computador, coisa que é difícil de achar e talvez nem exista mais. Então eu vou guardando aqueles plugzinhos, aquelas coisinhas dentro daquela caixinha. Esse dia o Rafael veio, quis mexer, eu disse, não mexe, aí é a caixinha do tesouro do vô. Não mexe nessa caixinha, proibido. E às vezes a gente faz isso com o reino. A gente busca, recebe e coloca na nossa caixinha do tesouro. Acabou, não, eu já estou no reino. E não vive, fica guardado na caixinha. Então aquilo que já recebemos, então buscamos o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar. E recebemos, já recebemos. Então agora o princípio é viver em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Primeiro vivemos conforme o reino de Deus e sua justiça. Buscamos, recebemos, agora temos, agora vamos viver. Depois, as outras coisas todas. É vivida na plenitude do que elas podem nos trazer de satisfação e alegria. Senão, traz aquela satisfação, traz aquele momento de alegria, mas daqui a um pouco a nossa mente fica triste, acontece alguma coisa durante aquele fazer que nos dá satisfação. Uma coisa que a gente sempre espera e a gente faz isso, quando a gente sai de férias, vai viajar, tem crente que nem hora, só bota as malas no carro, as coisas, estou indo, tchau, fui, partiu. E tantas coisas que a gente vê, não é julgar, mas depois não sabe a consequência daquilo. Agora, quando tu ora, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, Senhor, eu preciso que o Senhor nos guarde, eu preciso que o Senhor proteja o carro, eu preciso que o Senhor evite danos materiais no carro, acidentes, proteção, na nossa ida, na nossa volta, no tempo que a gente está lá. Nós queremos viver debaixo do teu cuidado e proteção. Eu estou vivendo o princípio de estar no reino. E daí aquilo é fantástico. A gente projeta lá que vai acontecer tal coisa, tudo. E daí quando a gente vê, acontece muito mais. Conhecemos amigos, conhecemos pessoas, pregamos palavra, Deus faz milagres nas finanças, a gente termina ali, vai dar exatamente para ir e vir, não pode gastar nada a mais. Quando tu vê, tu recebe algo a mais. Sempre há algo a mais de Deus, porque o nosso Deus é o Deus da superabundância. Deus não te dá no limite as coisas. Quando tu consegue as coisas no limite, depois de muito esforço, é coisa tua, minha. E nós somos capazes. Deus nos capacitou para fazer coisas, ter coisas, receber, e construir coisas, buscar sustento, ganhar sustento. Mas quando ainda é pelo suor do rosto, é tu somente, é eu somente. Não é a abundância de Deus. Não foi Deus. Ele te deu a força do braço, com certeza. Te deu a força do braço, saúde, e tu vai. Mas quando está sempre no limite, não pode dar crédito a Deus numa coisa assim. O crédito de Deus é quando acontece mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí sim, foi Deus. Nós estamos aprendendo. É um aprendizado todo o tempo. Seja qual for o tema da mensagem, do ensino da Academia da Graça, é sempre mais. Eu sempre comento no fim das aulas, eu venho aqui e quase faço uma aula em particular, né, pastor? Os alunos já estão me bloqueando, porque eles querem o tempo deles. Porque eu procuro dizer que aquilo é só uma base. Foi muito, é muito, é muito. Se tu vem no aula, tu vê que tu recebe muito, quando tu entende. Mas eu sempre quero afirmar que é mais, é só uma das pedras que vai ser colocada outra pedra em cima, depois outra em cima, para chegar lá no topo. São degraus, nunca é só aquilo. Por isso, Deus, na palavra, segundo a vida e obra de Jesus, faz superabundantemente mais. Tanto para perdoar pecados, como para responder orações.
ler aqui. Eu tenho que resumir sempre. Então nós sempre entendemos isso, que em todas as situações a abundância de Deus supre tudo, sempre. A graça é sempre maior. Mas como é que isso acontece? Acontece segundo o poder que opera em nós. Não é uma coisa assim, que é feito por Deus sem nos convidar a participar. Ele nos chama a participar. De que maneira? Ele nos deu o seu Espírito, que habita em nós, está lá dentro de nós, e dentro de nós ele gera poder para orar, para viver, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas nós podemos abafar isso. Não quero. Mas está lá dentro. Porque a carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz: o poder que opera em nós, segundo o poder que está em nós, opera, está, não é, tu não vai buscar, tu já tem, já está lá dentro. Não é algo só lá para o futuro. A graça que superabundou lá no texto de Romanos, quando lemos, é o mesmo poder, é a mesma graça que opera na carta, ali no escrito da carta aos Efésios. Porque é por graça que recebemos esse poder, não é por merecer, não é por fazer coisas para receber, mas é por crer e receber, e ter dentro de nós, e nunca mais é tirado de dentro. Então precisamos orar sem a mentalidade de escassez. Nós aprendemos um tempo, e depois não falamos mais, que aquele mesmo texto ali, quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, nós ensinamos por um tempo que essas coisas, o contexto dali, o que eram essas coisas? Era comida, bebida e vestimento. Isso é básico. Então nós não podemos orar com aquela mentalidade. Por quê? O que mudou? Mudou que o evangelho ainda era extensão da lei. Mudou porque ali eles ainda tinham que buscar o reino. Eles não tinham o reino dentro. O reino estava no meio deles, mas não estava dentro. O poder não estava dentro. Então eles tinham que buscar o reino e sua justiça. E se eles fizessem isso certinho, teriam o suprimento básico. Mas nós, na Nova Aliança, não vivemos mais só pelo suprimento básico. O suprimento básico hoje temos capacidade de gerar, pelo nosso esforço, como eles tinham. Agora não, agora é uma dependência do que Jesus fez. E é um texto que nós lemos às vezes nas ofertas de dízimo, que ele se fez, sendo rico, se fez pobre para que fôssemos ricos. Mas isso é espiritual, apóstolo. Não! O contexto é sobre dinheiro, sobre coisas materiais. Então, aquele que é dono do ouro e da prata, que enviou seu filho, que também é dono do ouro e da prata, se fez pobre. Nem vou falar muito sobre isso. Se fez pobre para que fôssemos prósperos, ricos. Mas não pode ser desligado da vida eterna. É a vida eterna, é estar em Cristo, porque é tudo nele. Nele, com ele e através dele. Não é por estar na igreja evangélica fazendo campanha. Não é por estar na igreja evangélica fazendo voto. Não é porque tu está fazendo sacrifício. Não é porque tu está jejuando. Não é. É por causa dele, nele, recebemos da sua riqueza. E como recebemos, oramos e pedimos. Porque, não vai dar para terminar. Então, orar sem essa mentalidade de escassez. Não orar como quem tenta convencer a Deus que merece. Orar como quem confia na graça já derramada, já dada, já transbordante. Confia na palavra que Deus vai dar infinitamente mais além do transbordar. Orar além do problema. Não é apenas resolver o problema que estamos vivendo e já estamos satisfeitos. Claro que a gente se satisfaz quando os problemas são resolvidos. Mas é orar além do problema resolvido. Deus resolve o problema e faz mais. Isso que é a graça. No Antigo Testamento, eu estou com fome. Não, tu está buscando o reino de Deus? Tem comida. Eu não tenho o que vestir. Está buscando o reino de Deus e sua justiça? Tem que vestir. Mas eu não tenho o que beber. Está buscando o reino de Deus e sua justiça? Tenho que beber. Finesse. Agora vai a luta. O que acontecia? Deus preparava as pessoas dando esse suprimento para elas tocar a vida. E daí elas tinham que tocar a vida e fazer acontecer com o suor do rosto. Muitas vezes é lido esse texto lá de Gênesis dizendo, não,
A Bíblia diz que temos que buscar o nosso pão de cada dia com o suor do rosto, bem espiritualizado. Balela, conversa de quem não conhece quem ele é em Cristo. Em Cristo já recebemos tudo que precisamos. Tudo, todas as coisas. Como o texto que lemos em Romanos, vou repetir. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É Deus perguntando o tempo todo. Eu não poupei o que me era de mais precioso e dei a vocês que não mereciam. Deus nem joga isso na nossa cara. Não existe nenhum texto que diz que vocês não mereciam, mas eu fiz. Nosso Deus não faz isso. Ele nos dá e nos leva a entender que o que recebemos por causa do seu amor. Eu quero fechar aqui para a gente encerrar, mas dá para ir mais um pouquinho. Então, não é apenas resolver os problemas. Isso gera um testemunho de fé e gera no teu coração mais desejo de chegar diante do Senhor com todas as dificuldades que existem para que Ele faça infinitamente mais. Orar sempre com essa expectativa, essa fé, essa esperança de que vai transbordar. Vai transbordar. Tudo aquilo que eu estou pedindo vai transbordar. Vai ser mais que o transbordar. Agora tu aprendeu essa manhã. Não é só transbordar. Bom, vamos tentar fazer aqui. Se eu recebesse somente aquilo que eu estou pedindo, já era. Agora, a promessa é que transborda. Pô, se ao receber aquilo que eu preciso, já fiquei feliz, já estava bom. Agora, quando transborda, é muito melhor ainda. Ah, tá, transbordou. Mas os textos estão dizendo que é além do transbordar. Glória a Deus! É além do transbordar. E quando fala além do transbordar, não tem limite. Se o transbordar esparrama para tudo que é lado, mas transbordou e em algum ponto vai parar. Agora, além do transbordar, está sempre transbordando. É a ideia de que está sempre transbordando. Sempre, 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 sempre. E nós vamos viver isso, em nome de Jesus. Nós vamos viver isso sim, porque é a palavra que estamos liberando aqui há alguns anos, há muito tempo. Então, a graça não é apenas o suficiente, o receber aquilo que pedimos, segundo o Evangelho da Graça, da Nova Aliança, não é apenas aquilo que é suficiente, ela é superabundante. Então, onde houve dor, onde houve problemas, onde houve dificuldade, haverá transbordo infinito. Então pega todos os problemas, todas as dificuldades e ora nessa expectativa, vai ser um transbordar além do que aconteceu. Onde houve alguma, vamos usar essa palavra, alguma desgraça, agora vem a hipergraça. Ataca tudo, elimina tudo. Por isso que nós não podemos deixar de estar nessas reuniões. Por causa disso ou daquilo. Não deixei de congregar. Muito bem. Obrigado pela ajuda. Mas é fato. Nós nos reunimos, tantas coisas. Mas é nesses momentos, porque, vamos dizer, às vezes, as reuniões nas casas ou no discipulado é direcionado a algumas pessoas que estão ali. Mas quando nos reunimos como parte do corpo de Cristo, são muitas pessoas, muitas situações que estão presentes naquele momento. Então Deus amplia mais para que todos sejam supridos. Por isso é importante o congregar. Há um pregador que a gente acompanha, fala muito sobre graça, o mestre, e ele tem uma dimensão do ensino que ele fala o que Jesus ensinou no templo. Ele dá ênfase que o ensino do templo tinha outra dimensão do que Jesus ensinava nas ruas, de casa em casa, no discipulado. O ensino do templo era diferenciado, porque era o ensino dentro da casa do Pai. Então aqui é a casa do Pai, paredes que nós construímos, mas o encontro aqui no mundo espiritual é considerado casa do Pai, onde os olhos do Pai, os ouvidos do Pai, a atenção do Pai estão voltados para esse momento, na expectativa. Quando é que os meus filhos vão me pedir que eu faça superabundantemente mais do que eles estão esperando e pedindo? Quando que eles vão fazer isso? O apóstolo Birajara fala para eles fazer isso. O Birajara está meio assim, não fala. Mas há momentos que ele fala, como eu estou falando nessa manhã. Desculpa, a gente tem que descontrair, porque diante de todas dessas maravilhosas promessas de Deus, o mundo não tem isso para nos dar. A nossa profissão não tem isso, aquilo não tem. Mas em Cristo tudo tem, tudo vira uma fonte, se transforma numa fonte. A tua profissão se transforma numa fonte.
o que tu faz transforma em uma fonte de benefícios da parte de Deus que não cessam, mas tem que estar nele, é nele. Nem vou comentar, mas vou comentar. Semana eu estudei um pouquinho e depois a gente vai colocar na academia sobre que a Bíblia diz, na Carta dos Efésios também, que fomos eleitos para sermos salvos antes da fundação do mundo. Só que nesse texto há uma partezinha ali que faz toda a diferença. O texto diz que fomos escolhidos, depende da versão, eleitos, predestinados, antes da fundação do mundo, nele. Não é uma coisa que Deus olhou para cada um de nós antes da fundação do mundo, nos via antes da fundação do mundo e disse, esse eu vou salvar lá no futuro. Ele diz que é nele, em Cristo. Só há esta eleição, essa predestinação em Cristo. Fora de Cristo não há nada, não existe nada, é só escuridão, é só trevas, é só ações do mal. Mas nele está a plenitude de tudo, o que podemos ser, fazer, ter, receber. Então, se tu tirar esse nele de várias partes da Bíblia, não tem nada. O que Deus faz é por causa dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os crentes, às vezes, acham que só por estar num culto poderoso, alguém famoso pregando, muita gente, som, luz, ação, estão recebendo alguma coisa. Mas pode estar num ambiente assim sem estar nele. Mesmo que ele esteja presente, ele está no meio de vós, mas tem que estar nele e ele em nós, não é só na presença dele, porque senão é momentâneo. Quando Jesus andava no meio das... Jesus estava falando para mais de 2.000 pessoas, aquilo que eu estou dizendo que eu ia fazer uma série e não fiz ainda. Jesus estava falando sobre o caminho do semeador. Mais de 2.000 pessoas ouvindo Jesus ali falando, ministrando. Imagina que ambiente era aquele. O que as pessoas sentiam ali? Ele estava entre eles. Mas eles fecharam a porta, eles não abriram a porta do coração para que ele estivesse dentro deles. E foram embora. Certo, saíram comentando. Viu o que Jesus falou? Que tremendo aquilo, né? Mas a gente não entendeu nada. Ele só entendeu aqueles que estavam nele, já estavam alinhados para estar nele, mas deixa para lá. Depois a gente volta na parábola do semeador. Vou terminar aqui. Então, orar com a expectativa de transbordar, além do transbordo. A graça não é apenas suficiente, ela é superabundante. Então, a gente começa, por isso a ideia futura, né, de fazer a escola de oração da Nova Aliança. Reconhecendo, dizendo, isso aqui eu vou botar no grupo depois essa partezinha, para te praticar, que é na prática. Reconhecendo e dizendo, Senhor, Tu és todo-poderoso para fazer superabundantemente mais do que eu vou te pedir agora. Pronto, já o diabo treme nas pernas, né? Porque ele sabe que Deus vai responder. Porque ele sabe que Deus está esperando que tu faça a oração. E agora tu sabe que Deus está esperando. Confesse isso. Confesse com confiança. Diga para Deus, não estamos limitados ao que vemos, Senhor. Pai, nós não estamos limitados eu não estou limitado pelo que eu estou vendo, ouvindo ou sentindo. Eu não tenho limite, porque o Senhor me prometeu que não há limite. Há sempre um transbordar. Faça a declaração de graça. Diga, onde abundou o pecado na minha vida, agora há uma superabundância da Tua graça. Quer dizer, acabou a tentativa de acusação do maligno ou das pessoas na tua vida. E seja alguém que ora com ousadia pela tua família, por conversões, por cura emocional, física, por avivamento da igreja. Vai além, deixa ir além, porque às vezes pode pensar, mas a minha oração em relação, por exemplo, à cidade, em relação à família, há tanta coisa tão difícil na minha família que parece que é impossível. Mas nessa manhã nós estamos ouvindo que nada é impossível para Deus, que Ele vai fazer abundantemente mais do que estamos pedindo. Então tu ora, mesmo que as tuas palavras sejam limitadas, mas quando tu confessa que Ele vai fazer infinitamente mais, abundantemente mais do que tu está pedindo, vai acontecer. É o que Ele quer fazer. Você ainda pode dizer que a medida daquilo que estava fora da vontade de Deus na tua vida é incomparável
com a medida do que agora tu tem em relação ao reino que já está dentro de ti. É incomparável tudo que é possível acontecer ao que tu já viveu antes, fora da vontade de Deus. Mas tudo isso a gente confessa. Isso é a verdadeira confissão do crente. Não é confessar pecados e não sair daquela maresma toda de pecado. E daí sobra alguns minutinhos para pedir alguma coisa. Confessa o que a palavra diz. Confessa Romanos 5, a graça é maior do que todo o passado. Confessa Efésios capítulo 3, o poder que habita em ti é maior do que as coisas que estão acontecendo no teu dia chamado hoje. Confessa que tudo aponta, tudo te leva, te dá, já te deu um futuro que excede a qualquer coisa que tu imaginar em relação ao teu futuro. Sabe aquele tempo que tu imagina assim, daqui a alguns anos, semana que vem, mês que vem, final do ano, aquela coisinha de expectativa de virada de ano. Se imagina tantas coisas para o novo ano, mas confessa a Deus que Ele é capaz de fazer muito mais do que tu está imaginando. Se tu imaginar, esperar só aquilo, é só aquilo. Agora, Senhor, eu estou imaginando isso. Para mim, para minha família, para o meu trabalho, mas eu sei que o Senhor, que sabe o que é melhor para mim, e tem promessas de que eu estou em Cristo, e por causa dele, o Senhor faz além do que a minha mente pode imaginar. Daí não vai haver impossível. Daí nós chegamos naquele texto que nada é impossível para aquele que crê. Assim como que nada é impossível para aquele... Eu vou te dar esse texto para te levar. Deixa eu achar ele aqui. Isso aqui era uma mensagem para umas 2 horas. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz: tudo é possível ao que crê. E há uma frase que sempre se diz que no mundo só existe 2 pessoas para as quais nada é impossível. A primeira é: qual é a pessoa? Deus. A primeira pessoa para a qual nada é impossível é Deus. E a segunda pessoa? Cuidado! Segunda pessoa, cuidado! Não respondam! O apóstolo gosta de fazer essa pegadinha, tá? O texto está dizendo: tudo é possível. Calma! Isso! Glória a Deus! Aleluia! Sim. Mas o texto diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio. Então nada é impossível. Aí a gente já parte sabendo que nada é impossível para Deus Pai, para Deus Filho, como a gente está falando. E o Espírito Santo traz isso ao nosso coração. Como cantamos, né? Nada é impossível, nada pode impedir o poder de Deus. Mas a promessa é que quando eu creio, nada é impossível para mim. Tu já imaginou isso? Eu tento viver isso, penso que não. E pensa que é fácil? É luta. Porque o mundo espiritual quer que a gente não viva isso. Porque no momento que a gente vive isso, não há mais limites. Não existem limites. Então, tu deve se imaginar e colocar isso diante de Deus. Vamos dizer, tu vai começar a tua semana. Hoje nós começamos a nossa semana. Mas na prática, no viver ela, é amanhã que começa. Então, antes de sair de casa, tu ora, tu já abre os olhos e já pensa: Senhor, porque eu estou em Cristo e eu creio. Tu diz na tua palavra, não é exigir de Deus, é confessar a palavra, e Deus se alegra com isso. Então tu diz: Senhor, tu dizes que eu sou uma pessoa neste mundo que nada é impossível para mim. Você já vai começar a semana totalmente diferente. Nada é impossível, nada. Daí eu não vou te assustar, mas daí aquele dia vai ser bem complicado, talvez. Por quê? Para que tu viva aquilo ali. Vai aparecer uma situação ali e tu vai pensar: não, mas eu orei, eu pedi para Deus e agora olha o que está acontecendo. Daí tu lembra de novo: Senhor, tu diz que para mim nada é impossível. Então isso que está acontecendo eu sei perfeitamente pela tua palavra que não é a tua vontade para mim. Não é a tua vontade. Então isso agora, em nome de Jesus, vai ser resolvido. Vai ser eliminado se tiver que ser eliminado. Não vai existir mais. Porque o Senhor vai fazer superabundantemente mais do que eu estou pedindo. E nada é impossível de acontecer na minha vida. Que isso desapareça agora. Mas não fica daí pensando que horas, que minuto, que momento, que tempo, quando que vai desaparecer. Entra em descanso agora. Fica no descanso. Mas não é fácil para descansar. Porque o problema continua. Eu estou vendo, eu estou sentindo, ele está lá.
Mas o descanso geralmente é para isso. É para que a gente esqueça daquilo enquanto Deus age e traz existência. Ah, mas não é fácil descansar. Por isso o texto de Hebreus diz: esforçai-vos. É um esforço. Não acontece em deu. Não. O problema, porque Deus age de várias formas para acontecer aquilo que nós pedimos, para favorecer aqueles para os quais nada é impossível. Então é um esforço da nossa parte de continuar acreditando, de continuar falando, mas com a mentalidade de que vai transbordar, com a mentalidade de que vai ser movido. Tanto que Jesus diz que podemos dar ordem àquela montanha, ela vai se mover do lugar. Daí a nossa montanha são várias coisas, mas vamos segurando. Estou terminando, tá? Outro texto que eu quero deixar para ti. Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17. Porque é a palavra que a gente tem que orar. A gente não ora só o que a gente imagina. A gente ora a palavra. Então, na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como já sendo. Para Deus já é fato. Eu pedi, mas não existe ainda, não aconteceu ainda. Mas para Deus já é fato. Ele vai fazer existir. Ele vai chamar a existência que não existia. O ser humano não existia, o universo não existia, e Deus só disse: haja, aconteça, venha existência, haja luz, haja. E aconteceu. Então esse texto está dizendo isso, que nós estamos diante de um Deus que chama a existência o que não existe. Nós, seres humanos, temos que, vamos dizer, para construir essa palavra aqui, escrita e recortada em madeira, alguém teve que ter a madeira, ele tinha que ter a madeira para fazer isso aqui. Agora com Deus não, ele não precisa ter a madeira, ele só diz: exista agora um dizer com o nome do meu filho, assim, 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 sem ter nada. Madeira passa a existir. E é esse o contexto da nossa oração. Não precisa existir para receber. Eu teria vários testemunhos para falar sobre isso, mas daí a gente vai passar muito. Vários testemunhos de pessoas que pediram algo em oração que não existia naquela cidade. Que não existia, não tinha, já tinha procurado por tudo, andado por tudo, já tinha desistido de encontrar o que buscava. E era eu disse que não ia testemunhar, mas... e era um emprego, era um serviço. Só que aquele emprego, aquele serviço, aquela profissão que esse irmão tinha, não existia na cidade dele. Não tinha nenhuma empresa que contratasse para essa função. E daí? E ele foi atrás. Aí ele vai numa reunião de oração e alguém lê essa palavra, que Deus chama a existência que não existe, como já sendo. E ele agarra, ele recebe, ele agarra: Senhor, tu dizes assim, assim, assim. Então eu vou trabalhar nessa profissão, nessa cidade, sim. Mesmo que hoje não exista. Passou um tempo, eu vou encurtar aqui. Passou um tempo, o que aconteceu? Veio para aquela cidade uma empresa que precisava daquele tipo de profissional. E ele era um dos poucos que fazia aquela função. E foi lá, imediatamente foi contratado. Deus chamou a existência, mandou aquela empresa lá para aquela cidade só por causa dele. Ah, mas daí está exagerando. Não. Deus prometeu para o Filho, o Pai Todo-Poderoso, que pode chamar a existência e dar ao Filho que é necessário, que ele precisa. Ele vai negar? Será que Deus vai negar te dar uma coisa que ainda nem existe? Ele vai fazer acontecer na cidade de Canoas, ou onde tu estiver, algo que vai trazer à tua vida algo que tu pediu, mas não existe. Só por causa de ti, não tem mais ninguém pedindo aquilo, só tu está pedindo. Será que Deus vai fazer? Sim, vai fazer. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que nos dará... Vou ler de novo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E esse não existir ainda está dentro de todas as coisas. E ele faz só por causa de ti, por causa do filho. Na verdade, ele não faz só por causa de ti. Na verdade, ele faz por causa do filho. Mas tu
em Cristo, no Filho, tu também é filho. Então Deus faz por causa do que Jesus já fez e tu recebe por aquilo que Jesus já fez. Então Ele faz sempre, infinitamente mais, abundantemente mais. Vamos encerrar, eu vou ler esse texto de novo. Teria mais coisas para a gente falar, mas vamos alinhando isso na oração, segundo graça e favor de Deus. Ora, aquele Deus que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Que assim seja na tua vida. Vamos cantar um cântico só para ir embora, para encerrar essa mensagem. Vamos colocar em pé, vamos. Ele está sentado no trono, Jesus, santo Ele é. O meu Senhor, Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Jesus, santo Ele é. O meu Senhor, Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Digno é o Cordeiro que foi morto, está entronizado. Toda a criação se prostra, declarando Ele é santo. Não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como o Senhor. Rendemos louvor somente a Ti, toda a honra pertence a Ti. Não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como o Senhor. Exaltado para sempre Tu és, Rei da glória, Rei Jesus. Ele está sentado no trono, Jesus. Tu és santo, Senhor Jesus. És digno de todo louvor, de honra e de glória. Nós te coroamos, Rei da glória, te coroamos, Senhor de todos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, entronizado para sempre. Nós te coroamos, Rei da glória, te coroamos, Senhor de todos, digno de toda honra e poder. Te exaltamos para sempre. Te coroamos, Rei da glória, te coroamos, Senhor de todos, digno de toda honra e poder. Te exaltamos para sempre. Não há ninguém como Tu, Senhor. Não há ninguém como Tu. Tu abres caminho onde não há caminho, nos sustentas na palma das Tuas mãos. Não há ninguém como
da glória, Senhor de todos, Santo pra sempre. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, te bendizemos, exaltamos o teu nome, porque tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor Jesus. Tu és todo-poderoso. E tudo que recebemos e temos é por tua causa. Não é por causa do nosso esforço, não é por causa do nosso merecimento, não é por causa da nossa justiça e santidade, não é pelo nosso esforço, suor do nosso rosto, que o Senhor faz transbordar tudo que precisamos, tudo que pedimos. É por causa de tudo aquilo que Jesus já fez. É por causa que um dia Ele disse: está consumado. Tudo está pronto, perfeitamente pronto. Obra completa. E hoje nós recebemos, e hoje nós cremos que entramos numa dimensão totalmente diferente do que vivemos até hoje. Entramos na dimensão do nada é impossível para Deus. Entramos na dimensão do nada é impossível para aquele que crê. Entramos e passamos a viver segundo o teu reino. Passamos a escolher primeiro viver o teu reino e a tua justiça. Passamos a partir de hoje, declaramos diante do Senhor que passamos por causa da tua graça, por causa do teu Espírito, por causa do poder do teu Espírito que habita em nós. Passamos a viver como filhos amados em que o Senhor se compraz. Passamos a viver segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Passamos a viver escolhendo sempre, em todas as situações, por mais prazeroso, por mais emocionante, por mais chamativo que seja, quando há um momento de escolha entre estar diante da tua palavra, das coisas do reino, vivendo o reino, vivendo a tua justiça, escolhemos o reino. As outras coisas são opcionais. As outras coisas podem ser vividas em outros momentos. Então, te pedimos, Senhor, nosso Deus e Pai, que o Senhor nos ajude a viver essa realidade que já somos e temos. Por nós mesmos nós não conseguimos. Mas a ação do Teu Espírito, do poder do Teu Espírito, que habita em nós, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é um poder infinitamente mais do que já tocamos até hoje. Por isso, declaramos que vivemos, optamos por viver essa dimensão a partir de hoje, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por todos que estão aqui e aqueles que não estão aqui, se deixaram levar pelo reino desse mundo, pelo império deste mundo. Pai, em nome de Jesus, que haja um rompimento na mente, haja um rompimento na vontade, Pai, para viver as coisas desse mundo, primeiro através desta vida, a vida eterna, para que tudo seja realmente prazeroso, traga paz e alegria sempre, que assim seja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Está no trono, Jesus, Rei da glória, Senhor
santo pra sempre. Ele